Durante um discurso no Supremo Tribunal Federal, em comemoração aos 135 anos da corte, Gilmar Mendes fez duras críticas à cobertura da imprensa sobre a Operação Lava Jato e lançou ironias direcionadas a Sérgio Moro. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, o juiz Sérgio Moro sequer sabe escrever o básico sem a ajuda de outros redatores. Vamos ver o que o Gilmar Mendes falou do Moro agora no Plantão do Meteoro. Muito bem, olha só. Inclusive o Sérgio Moro tá aqui, ó. Eu adoro esse som. Adoro esse som do marreco. E a Dai tá aqui com a gente para trazer essa informação. Esse som é maravilhoso. Então, Lúcio. Vamos lá. Parei. Não é a primeira vez que Gilmar Mendes fala do Sérgio Moro, né? Pelo contrário, ele fala com muita frequência. Até no Gilmar Palusa, né? Fora do Brasil, o Gilmar Mendes resolveu brincar com o Sérgio Moro e ele sempre faz isso. Inclusive, ele disse que já chegou a dizer que a biblioteca do STF é muito vasta, muito rica em livros, que o Sérgio Moro deveria dar uma passadinha lá. Esse é o Gilmar, ele é ótimo quando critica o Sérgio Moro. E nesse momento, Lu, ele vai abrir ali um momento de celebração do STF, mas ele faz duras críticas, não só ao Sérgio Moro, como também à imprensa. E eu vou até direcionar aí para alguns portais, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Grupo Globo como um todo. E ele dá esse direcionamento criticando a imprensa e logo em seguida ele fala sobre o Sérgio Moro. Vamos começar, eu adoro esse vídeo. Quer dizer, a gente não vai passar ele todo não, porque ele tem uns 5 minutos, mas vamos botar um trechinho legal aí para o pessoal ver como foi divertido o Gilmar humilhando. Isso foi uma humilhação, gente, do Moro. Isso foi divertido, tá? E detalhe, prestem atenção na expressão facial do Gilmar Mendes, porque ele se diverte no que ele faz. Só um parênteses aqui, o Gilmar Mendes me lembra muito aquele deputado da Praça é Nossa, não lembra? Com certeza, ele é aquela caricatura viva. Com princípios e regras constitucionais, o plenário assentou que a imprensa é a instância de comunicação que exerce a relevante função de manter os cidadãos informados sobre o que se passa no espaço público e na política. Por isso, mereceria tutela diferenciada e proteção jurídica especial. Não é que nos julguemos infensos ao escrutínio da mídia. É que por tudo que foi feito, nós entendemos merecedores não da suspeição leviana, mas ao menos de uma justa e abrangente apreciação dos fatos. Caso um alienígena chegasse ao Brasil nesses tempos, agora, e acompanhasse apenas o noticiário dos últimos dias, ele provavelmente imaginaria que todos os problemas do país se restringem ao Supremo e que essa seria a única instituição brasileira a merecer aprimoramentos. A propósito dessas idiosincrasias, também causa perplexidade, presidente, que os mesmos veículos que exaltaram a Lava Jato não tenham feito até hoje um meia-culpa ante os abusos comprovados pelos documentos da Operação Spoofing. Como todos sabem, e eu não quero constranger ninguém, muitos jornalistas importantes, hoje talvez até promovidos na mídia qualificada, eram ghostwriters de Moro e companhia. E vejam, Moro precisava de ter ghostwriters, porque talvez não soubesse escrever com G ou com J a palavra tigela. É preciso que isso seja dito com toda a clareza, presidente. Teve até uma pausa dramática. É preciso que se reflita criticamente sobre esse momento. Nada disso é reconhecido ou destacado por esses setores da mídia, que dão de ombros para as evidências e focam numa narrativa de deslegitimação da Corte. Talvez por ressentimento com o freio imposto aos criminosos, métodos lavajatistas e a consequente derrubada do circo midiático que em torno deles se formou.
É, aliás, no mínimo irônico que os mesmos que antes incensavam a força-tarefa passem agora a acusar a Corte de seguir uma cartilha lavajatista nos inquéritos abertos em defesa da democracia. Eu devo dizer, presidente, da importância que foi, a importância histórica do assim chamado inquérito das fake news. Nós vivemos esse momento dramático, convivemos com isso. Pronto, No início... E aí o Gilmar vai para outro momento, né? Para outra fala, mas assim, o pessoal falou aqui na cara, não, mas foi Que na pancada, cara. né? Caraca. Ele não economizou, não. E assim. Alguém perguntou, né? Alguém deixou o nome aqui da Malu Gaspar, né? Nominalmente, foi a Mariana. Mas não só, a gente não pode esquecer, por exemplo, eu já manifestei que eu não tenho nada contra, inclusive gosto da Vera Magalhães, posso discordar de algumas análises, mas gosto da Vera Magalhães. Não vamos esquecer daquela história, né, do Sérgio Moro chegando em casa com uma blusa preta, o terno preto, a gravata preta, a banana preta. Vocês lembram disso? Toda a construção de riqueza e beleza para cima do Sérgio Moro, né? E essa construção foi feita não só por personagens, se a gente está falando de duas mulheres, mas a gente está falando de toda uma construção midiática que foi feita, inclusive do Grupo Globo como um todo, né? O Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, foram os três principais portais que questionaram de forma muito voraz o governo. E aí a gente vai também para a televisão, né? A gente não vai ignorar o que foi a Lava Jato para o Jornal Nacional, por exemplo. Sabe? Então, é uma crítica muito direcionada e é realmente importante que essa crítica seja feita. Vou te pedir também, Lúcio, para colocar um tweet, porque descobriram aí a tese do trabalho de Sérgio Moro, a tese acadêmica. Se você quiser, pode clicar aqui no link mesmo para ir para o acervo direto. É um documento de 2002, gente. O trabalho acadêmico do Sérgio Moro aí, ó, de 2002, tá vendo? Ele está disponibilizado ali no repositório, bonitinho. E lá nesse trabalho acadêmico, aí vou te pedir, Lu, para botar para o tweet, porque ele agradece a um rapaz por ter feito uma coisa maravilhosa, sabe o que é? Ter ajudado, né, na revisão. E olha só como tá. É necessário também agradecer ao Walter Pellegrini, que auxiliou-me na revisão do texto. Olha como o texto está escrito. Quis dizer testosterona, será? Texto com S deve ser, de fato, uma abreviação para testosterona, para qualquer outra coisa, mas isso aí seria o texto, né? O texto do texto. E se passou esse agradecimento, que eu acho que o revisor não deve ter visto o agradecimento, né? Mas passou isso aí no agradecimento. 2002 não tinha ainda ChatGPT, não é à toa que a gente vê, né, o crescimento dessas IAs revisando conteúdos. Olha aí, gente, olha aí. Isso está no documento, mais uma vez, um documento publicado lá de 2002, com o nome do Sérgio Moro, disponível no repositório da universidade. Que beleza, hein? Que beleza. Só para não dizer que é um recorte, a edição, tá aqui, ó. Tá aqui no texto. Até hoje tá aqui, ó. É necessário também agradecer a Walter Pellegrini, que auxiliou-me na revisão do texto. Que beleza, hein, Sérgio? Como é que ele passou no concurso, gente? Ele deixou para o final, viu, Lúcio? Inclusive, dizendo que, por fim, mais importante, ele elogiou ali, agradeceu a esposa. Pelo menos ele sabe a diferença do mais para o mais. Olha só, tá tudo certo, Sérgio Moro. Mas é isso, Lúcio. O Gilmar, ele alfinetou bastante. Mas eu vou repetir isso. É importante que a gente repita. Não foi a primeira vez. O Gilmar, ele pega realmente, né, os pontos da Lava Jato para criticar o que é o judiciário brasileiro hoje e a sua relação com uma imprensa. E se a gente for analisar o que é uma boa parte da imprensa
e como ela usa o judiciário, muitas vezes sim, ela usa o judiciário para validar seus preconceitos, suas questões específicas e pessoais, assim como para colocar pessoas na linha de frente do governo ou para derrubá-las. E a gente precisa lembrar, existe um movimento muito forte antipetista no Brasil, inclusive a direita consegue cooptar hoje muitos jovens justamente porque esse movimento se propagou aí nos últimos 10 anos na grande mídia como algo universal e unânime, que de fato o pior que o Brasil poderia ter foram os anos da esquerda no poder, sem esquecer, né, tudo o que aconteceu anteriormente no Brasil e os anos da direita no poder. Né? Então, assim, a gente precisa questionar essa mídia hegemônica, quem lucra com esse discurso, e infelizmente eu vou precisar terminar dizendo isso. Eu precisei concordar com o Sérgio Moro, viu? Difícil ter que falar sobre isso, né, Lúcio? Mas eu concordo com o Sérgio Moro, perdão, eu concordo com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, né? Sérgio Moro, de fato, não é a pessoa para a gente estar exaltando, não, né? E não precisava, de fato, a imprensa está fazendo isso até hoje, tentando dar uma certa blindada aí no que o Moro faz e questionando, né? Porque o Lula teve a sua condenação revertida, teve o processo anulado. Por que será, né? É isso, Lúcio. E você gostou do que o Gilmar falou? Eu adoro quando o Gilmar alfineta. Eu, inclusive, vou sentir muita falta de Barroso criticando as alfinetadas do Gilmar. Para isso, eles são bem cômicos mesmo. Agora, algumas coisas, né, que infelizmente ou felizmente, enfim, vocês decidem, dá para concordar com o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que é com G, tá, Sérgio Moro, se for criticar ele, é Gilmar, tá? Só para ajudar. Mas quando o Gilmar Mendes faz essa introdução, que eu até fiquei, por que ele tá falando de aliens do nada, né? Mas, de fato, o STF nos últimos anos foi obrigado a se posicionar como um protagonista do judiciário, protagonista da política brasileira, pelos absurdos que a extrema-direita passou a propor, né? E isso é método no mundo inteiro. Né? Você olha para Donald Trump e você vê um absurdo por dia praticamente. Agora ele deu uma diminuída, né? Não sei se vocês perceberam, mas o Trump deu uma diminuída. Mas é método. Método de quem? Steve Bannon. Steve Bannon que também trouxe esse método de outros lugares, mas é método. É você ter um absurdo por dia para sempre estar renovando o absurdo, para a imprensa estar sempre falando de você. E o próprio Lava Jato trabalhou muito em cima de aproveitar quase que uma assessoria de imprensa que a mídia hegemônica fazia para a Lava Jato. Por quê? Porque gerava muita visualização e muito clique para a mídia hegemônica de graça. Eu vou sempre lembrar vocês, indicar para vocês, inclusive, uma entrevista que o próprio Demore, o Leandro Demore, o grande jornalista do CL, deu pro Futeboteco, que é um canal de futebol, mas que fala também de política aí, com alguns convidados aí. E que ele fala que quando eles receberam o vazamento da Vaza Jato, eles precisaram trabalhar com a mídia hegemônica, porque senão a própria mídia hegemônica não ia tratar o tema com a importância que tinha. E na época, tudo que a Lava Jato soltava trazia muito resultado para Jornal Nacional, né, para outros jornais, e por acaso a audiência também vende publicidade. Né? Então era dinheiro fácil, era uma assessoria de... Eles nem precisavam ir atrás da notícia, o Sérgio Moro entregava informação daquele jeito que a gente viu da Vaza Jato depois, né? Fazendo conluios ali com o Ministério Público, com promotoria, com o Dallagnol, né? A Vaza Jato deixou isso muito claro. Então, quando o Gilmar Mendes fala que o STF está com protagonismo exacerbado, eu concordo. Acho que tem temas que não deveriam estar no Supremo Tribunal Federal, mas que foi necessário, porque a extrema-direita usa isso como método. Agora, Dai, eu adoro quando a gente coloca aqui o quão incompetente e desprovido de inteligência é Sérgio Moro. Porque esse ainda tem vida política e ainda tem possibilidades de ser governador do Paraná, acreditem vocês. Nunca fez nada pelo Paraná, nunca fez absolutamente nada pelo Paraná, nunca fez nada pelo Brasil. É um senador que não faz nada, tá lá só
só para ganhar o seu dinheiro e é um total incompetente e com leques de inteligência. Eu vou lembrar aqui, inclusive, dessa entrevista, que o Sérgio Moro se embanana um pouco. Opa, tá sem áudio. De como relaxa, ouve música, leituras. Olha, eu gosto bastante de ler biografia. Qual foi a última que o senhor leu? A última que eu li de biografia, puxa vida, eu tenho uma péssima memória. Faz esse tempo todo, doutor? Ah? Faz esse tempo todo, doutor? Não faz. Então. Pois Não lembra, né? Não lembra. É muito fácil, né? Você falar, o que você leu ultimamente? Eu gosto de biografia. Por quê? Porque você não precisa lembrar de um nome de um filme, de um livro. E mesmo assim ele não conseguiu pensar num nome de uma biografia. Não conseguiu pensar numa biografia. Uma. Esse cara é líder nas pesquisas para ser o governador do Paraná. Acredito em vocês. Ô Dai, mais alguma coisa que você queira trazer pra gente ou ficamos por aqui? Não, Lúcio, só boa sorte pro Paraná, viu? Ficamos por aqui. Antes da gente ir embora, eu vou agradecer a Dai e eu quero trazer para você uma outra notícia que tem a ver com o juiz também, tá? Tem a ver com o juiz também. Eu vou colocar na tela para vocês que a gente teve nessa semana muito se falando sobre penduricalhos e olha só o que essa juíza disse. Olha só. Ela disse assim, ó, juíza critica falta de reajuste salarial e reclama de gasto próprio com lanche e café. Coitada, né? Bom, mas vamos ver aqui embaixo o que ela diz exatamente. Ela diz assim, ó, juiz de primeiro grau, não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, não tem apartamento funcional, plano de saúde, refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau, não tem. Nós pagamos o café. Eu fiquei tão tocado por essa declaração que eu quero dar uma dica para essa juíza. Olha aí na tela para você, a Vero é uma assinatura de café, doutora, é isso mesmo. Você paga o café mensalmente e tem café na sua casa. Então, se você pegar o plano anual, doutora, você vai ter o ano inteiro de café e você nem vai precisar se incomodar se o preço do café vai subir ou se os seus penduricalhos não vão cair. Então é uma grande oportunidade para você que está assistindo também, você que não tem penduricalhos, mas quer aproveitar, os cafés da Vero são demais e são de qualidade, tá? De qualidade. Existe um ranking de qualidade que a partir de 80 é excelente. Todos os cafés da Vero são acima disso. Todos. E o melhor de tudo, você tem, olha só, no site da Vero, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, tem os produtores. Você clica aqui e você vai receber também, tá? Você sabe exatamente quem produz o café que você está recebendo em casa. Sim, é valorização dos pequenos produtores. Então, além de ter um café excelente, você também ajuda pequenos produtores e recebe, né, um café de qualidade, de procedência, que você sabe de onde está vindo. Não é igual esses que está aparecendo no mercado aí, que é sabor café, que é preparado sabor café. Não. Esse é café de verdade. Então, olha só. Aqui embaixo você tem um link que já vai com o cupom. E você pode ver o plano anual ou o plano mensal. Você pode escolher o grão, né, o café em grão, o café já moído ou ainda o café em cápsula. Às vezes você tem a maquininha, pode usar o café em cápsula da Vero também. Vale muito a pena, tá, gente? Particularmente, eu gosto muito, senão eu nem estaria aqui sugerindo para vocês, tá certo? E nós ficamos por aqui. Então, ó, link aqui da Vero tá aqui embaixo. Aproveita, vale a pena. Pega um mês para testar, se você gostar bastante disso, você pega o anual, não tem problema. E o cupom do Meteoro tem desconto no mensal, tem também possibilidade de você ganhar produtos especiais também, brindes no anual, como xícara, tem prensa francesa, tem muita coisa. Então vale a pena. O link está aqui embaixo na descrição. Um grande abraço. Até a próxima.